Shalom, o Senhor é bom e a misericórdia dele dura para sempre. Diga para o seu irmão: não temas, meu irmão, o Senhor é contigo. 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas você não será atingido. Amém? Você não será atingido. Praga alguma chegará à tua casa, chegará à tua tenda. Louvamos ao nosso Deus porque temos a liberdade de estarmos juntos. Em alguns lugares já não estamos mais se reunindo, mas essa praga não vai chegar entre nós. No nome de Jesus. Eu louvo a Deus por cada líder de célula, cada auxiliar, anfitrião, os pastores, os bispos. Tudo que nós queremos aqui é compartilhar com vocês aquilo que Deus tem colocado no nosso coração. Eu estava falando com o apóstolo, é Ctrl-C, Ctrl-V, Ctrl-C, Ctrl-V. Não é para você copiar e colar, não. Mas você vai aprender, você vai ouvir, e você vai receber essências, e você vai fluir no mover do Espírito de Deus, aquilo que Deus tem para a sua vida. Cada família, ela tem as suas características, não é verdade? Cada família tem o seu cheirinho. E muitas vezes você olha para uma família e fala: essa família é muito esquisita, né? Você já olhou para algumas famílias assim? Família Adams, né? Fala assim, mas quem está de fora olha para você assim: mas aquela é esquisita. Então cada um tem as suas esquisitices, mas a família se ama, e nós somos uma família. Aqui é a nossa casa, nós nos reunimos neste lugar, e vocês sejam bem-vindos. Sabemos que temos aqui pessoas de tantos lugares, e são famílias que Deus estabelece em lugares para que o reino dele avance, cresça. O que nós queremos não é formatar algo para você, e você ter que fazer exatamente como um modelo. Não, é a nossa experiência, e você vai poder ser ampliado e viver a realidade que você tem lá no seu território. Interessante porque os lugares são distintos, a cultura é distinta. Se você vai para o Nordeste, para o Norte, e você vai chegando um pouco mais para o Sul, Sudeste, são pessoas distintas, com características distintas. Eu estava falando ontem com o apóstolo André, eles moram na Zona Leste. Tem alguém da Zona Leste aqui? Quando fala assim, é corintiano. Não, graças a Deus, ô glória. Mas tem jeitinho de São Paulino. Tem jeito de São Paulino. Tudo bem, Herculano? Deus que te abençoe. Olha só, eles têm uma característica. Quando você vai mais para o centro, Morumbi e outros lugares, outra característica. Muitas vezes o que dá certo lá na Zona Leste não dá certo no Morumbi, não é verdade? Não dá certo nos Jardins. E a gente tem que ter esse mover de Deus e entender o mover do Espírito para alcançarmos todos os povos, tribos, nações e entrarmos em todas as culturas. Isso é muito importante. Eu ouvindo aqui o pastor Enivaldo, todos nós, sem exceção, temos uma formatação de cultura, quer seja ela familiar ou debaixo de uma tradição religiosa, quer seja no contexto espírita, católico e mesmo evangélicos, e que o Espírito de Deus se mova em nós para que sejamos ampliados. Eu fico imaginando e pensando, o apóstolo Pedro, ele foi discipulado por Jesus. Jesus, ele se moveu nos 5 ministérios na plenitude. Na plenitude, ele se move nos 5 ministérios. Creio que nenhum de nós nos movemos assim. Temos algumas ênfases, por alguns momentos, até podemos nos mover em um e outro ministério. O apóstolo Paulo, ele fala, olha, ele primeiro se coloca como servo, mas ele apresenta as credenciais de um mestre, de um apóstolo e de um evangelista, um pregador. Ele se move também assim. Mas Jesus, ele era pleno. E Jesus, ele vai trabalhar intensamente por 3 anos e meio com seus discípulos, e mesmo assim eles não vão entender, eles não vão compreender muitas coisas, ou todas as coisas. Eles compreenderam muitas coisas, mas eles não compreenderam todas as coisas. Então nenhum de nós aqui entendemos e compreendemos e sabemos todas as coisas. Existem muitos níveis aqui, e nós podemos sim aprender uns com os outros. Nós podemos aprender com Jesus, nós podemos aprender com o Espírito Santo, e nós podemos aprender uns com os outros. Amém? A Bíblia diz: olha, anda com o sábio e você vai se tornar sábio. Ouça o sábio. Então o que nós queremos compartilhar são as nossas experiências, e muito mais do que as nossas experiências. O que nós queremos compartilhar é a palavra de Deus, que está acima de todas as coisas. Muitas vezes os modelos que nós adotamos, eles passam,
né? E são importantes até por alguns momentos. Quando nós olhamos para as ondas, ninguém cria a onda, o surfista identifica a onda, mas a onda ela começa e ela termina. Temos que ter essa sensibilidade. Mas uma coisa é certa: a palavra de Deus ela permanece para sempre. E os ensinamentos de Jesus, eles permanecem como que vivos e são atuais. Aquilo que ele ensinou e a forma de ser e de fazer igreja, e fazer, pregar o evangelho e fazer discípulos de todas as nações, continua o mesmo jeito. Isso não muda. Amém? Diga, isso não muda. Olha só, pela palavra nós somos envisionados. A palavra nos envisiona. Quando você ouve algo, você ampliar, falou, uau, eu nunca tinha ouvido isto. É possível que você já, e é interessante quando você lê algumas coisas na Bíblia, e de repente fala, eu nunca li isso, mesmo que você já tenha lido a Bíblia 5 vezes, 6 vezes, algumas coisas elas surgem, né? Elas sobem, e ela parece que fica no negrito. Algumas palavras que você ouve, de repente elas chegam e falam, eu nunca ouvi. É possível que você já tenha ouvido, mas ainda não tenha descido ao seu coração. Mas o Espírito de Deus trabalha assim. Então é possível que você vai ouvir muitas coisas, e algumas coisas vão descer ao seu coração, e você vai pegar como uma palavra revelada, e você vai viver a plenitude do propósito. Esta manhã eu quero tratar um pouquinho a respeito de discipulado. Nós temos essa declaração profética sobre nós, para o ano de 2020, o ano da expansão. E eu quero ler esse texto, que está em Isaías capítulo 54, os versos 2 e 3, Isaías 54, 2 e 3. Aqui você não vai ouvir sobre ferramentas para levar você ao êxito, ao sucesso. Quando você faz treinamentos de coach, você recebe algumas ferramentas, e essas ferramentas são importantes naquele contexto, mas eu não quero compartilhar ferramentas para que você tenha êxito, a fórmula mágica do sucesso, a pílula dourada, qual é o pulo do gato, que vocês não compartilham, não existe. O que nós temos é a palavra de Deus. Diga, a palavra de Deus. Então não é sobre a pílula dourada, não é sobre ferramentas, não é nada disso. É sobre ser e fazer o que Jesus ordenou que a gente seja e a gente faça. Se você for o que Jesus ordenou que você seja, e fazer o que Ele ordenou que você faça, você vai encontrar o caminho do êxito, o caminho do sucesso. Quantos querem ter sucesso na vida? Todos nós nascemos para o êxito, todos nós nascemos para o sucesso, todos nós. Nós trazemos em nós o DNA do Pai, o DNA do Criador, e Deus é assim, Ele deseja que sejamos bem-sucedidos. Deus, Ele foi bem-sucedido em tudo aquilo que Ele fez, e Ele é bem-sucedido, e Ele deseja que os seus filhos também sejam bem-sucedidos. Diga, bem-sucedidos. Observe esse texto, Isaías 54, 2 e 3. Alarga o espaço da tua tenda, ou amplia a tua tenda, estenda-se o todo da tua habitação, e não o impeças. Alonga as tuas cordas, e firma bem as tuas estacas. Olha só, são ordens, isso cabe a você fazer. Alarga o espaço da tua tenda, estenda-se o todo da tua habitação, e não o impeças. Alonga as tuas cordas, e firma bem as tuas estacas. Eu quero que você destaque, grife aí na sua Bíblia, esta expressão: firma bem as tuas estacas. Grife aí, firma bem as tuas estacas. E ele diz por quê? Porque você vai transbordar para a direita e para a esquerda, e a tua posteridade possuirá as nações, e fará que se povoem as cidades assoladas. Firma bem as tuas estacas, amplia o lugar da tua tenda, porque certamente, se você fizer assim, isso vai acontecer. Amém? É fé, diga, é fé. É interessante, quando a Rebeca foi casar, ela escolheu o apartamento, e eu achei pequeno, mas a escolha foi dela, e ela casou e foi para o apartamento, e
Teve o primeiro filho, quando veio o segundo filho, falou: pai, esse apartamento não serve mais para nós. E se tornou muito pequenininho. Quantos metros quadrados tem aquele apartamento, Aldo? 69 metros. Um entra e outro sai. 69 metros quadrados. Daí a Rafaela está falando em casar, sonhando em casar. E ela vai, ela olha alguma coisa e ela fica encantada. Fala: esse não, esse não, esse não. Falei: já vi o futuro. No mínimo são 2 filhos ou 3. Então eu estou dizendo: alarga a tenda. Aí vamos firmar bem as estacas. Interessante, ela é questão de vocação mesmo. A Rafaela tem nela o sangue do empreendedorismo. E eu estou assim abençoando a vida dela. E ela decidiu fazer pães. O pão aprendeu com a avó. E aí ficou assim aquela coisa: mas como a Rafaela fazer pães? E vai vender. Falei: faz, filha. Incentivei a Rafaela. Minha sogra: não, mas a filha do apóstolo vai fazer pão para vender. Faz, filha, vai ser lindo, vai ser maravilhoso. Meu irmão, ontem ela levantou 4 horas da manhã para fazer pão. Ela não almoçou, ela não jantou. Quando eu cheguei em casa, ela estava assim. E o Rubens lá do outro lado assim. Não foi, André? 110 pães. Eu não conseguia falar. Eu estou pensando aqui se a gente vai fazer mais pão essa madrugada. Falei: filha, vai descansar, vai dormir. O mundo não se ganha no final de semana. Ela falou assim: agora tem um congresso, né? Eu vou vender milhares de pães, já vou fazer toda a minha vida, meu pé de meia, já dá até para casar. Falei: calma, minha filha, é um final de semana, tem a vida toda pela frente. Vamos dar um aplauso ao Senhor? Mas tem que fazer. Deus abençoe o trabalho das mãos. Tem que fazer, tem que fazer. O Espírito Santo, quer dizer, ele é o ajudador. Onde nós aprendemos muito sobre o Espírito Santo, temos ensinado sobre o Espírito Santo, o relacionamento com o Espírito Santo, a oração em outras línguas, e Deus está nos levando para uma nova dimensão. Mas Ele coopera, faz junto com você. Não adianta você achar que Ele vai fazer sozinho. Ele faz através de você e com você. Amém? Diga: envisionar, empoderar e enviar. Deus tem nos dado a cada ano uma palavra. O que é que palavras elas definem futuro? E também palavras estabelecem propósito. Tem tanta coisa acontecendo no Brasil, e você sabe que as palavras elas constroem, elas edificam, elas trazem cura, trazem libertação, mas também palavras oprimem, na verdade destroem, aniquilam. Quando Deus chamou Jeremias, eu coloco as minhas palavras na tua boca. E essas palavras têm poder para construir, para edificar, mas também para destruir, para aniquilar. E eu acredito que quando Deus quer nos abençoar, Ele envia o quê? A sua palavra. Em todos os tempos, em todas as épocas foi assim. Deus envia a sua palavra. E Deus está nos liberando uma palavra poderosa para o ano de 2020, o ano da expansão. Prepara. Compete a mim e a você alargar a tenda. Compete a mim e a você firmar bem as estacas. E a promessa é que nós vamos transbordar para a direita e para a esquerda. Diga: eu acredito nisso. É a declaração profética que vai dar forma à sua vida, que vai dar forma à igreja, que vai dar forma às células, e nós transbordaremos para a esquerda e para a direita, e possuiremos as nações. Eu me lembro, eu estava em Israel e tinha um movimento na festa dos tabernáculos, e um dia são 6, 7 dias de festa, e um dos dias aconteceu o que eles chamavam de decal, que eram os chamados, um movimento no mundo chamando pessoas, envisionando pessoas, era chamados. E agora veio o novo propósito, que é descende, enviados. E aconteceu nos Estados Unidos, e o segundo aconteceu no Brasil, depois vai para a Argentina, e depois volta para os Estados Unidos, e eu creio que vai para muitas partes do mundo. E essa é a visão de Deus. Jesus, primeiro, ele chamou os discípulos. Eu quero que você leia um texto comigo, que está em Mateus,
Observe comigo esse texto, Mateus, capítulo 4. Mateus, capítulo 4. Eu creio que duas coisas são inseparáveis na proposta de Jesus para alcançar o mundo. Atente para isso. Duas coisas. Nós sabemos que a nossa chamada é para amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a nós mesmos, e tudo isso faz parte de ensinamento. E se a gente ama a Deus, a gente faz o quê? Cumpre os seus mandamentos. Jesus disse: olha, se vocês me amam, vocês devem cumprir os meus mandamentos. E Jesus deu duas ordens. A primeira ordem, quando ele chama, e observe esse texto que diz: ele chama e depois ele envia. E a ordem que ele deu, essas duas ordens, alguém diz, é como irmãos siameses, não tem como a gente separar, que é proclamar o evangelho e fazer discípulos de todas as nações. Nós precisamos ter essa identidade, essa formatação na nossa mente, e essa concepção impregnada na alma de cada discípulo: pregar o evangelho a toda criatura e fazer discípulos de todas as nações. Diga: pregar o evangelho e fazer discípulos de todas as nações. Precisamos estar debaixo desta consciência. É possível uma pessoa ser cheia do Espírito Santo, orar em outras línguas e, olha, ver sinais, maravilhas, e mesmo assim não cumprir isso? É possível. É possível uma pessoa vir para uma reunião, ser cheia do Espírito Santo, muitas vezes deitar, rolar, é possível, e mesmo assim não ter disposição para cumprir a chamada. É possível. É possível. Pessoas: eu estou cheio, estou embriagado, mas mesmo assim não tem disposição para cumprir a ordem que Jesus deu. E a ordem de Jesus foi, vamos lá, Mateus capítulo 4, versículo 19, Jesus aqui, ele chama, e depois nós vamos ver Mateus 28, Jesus fechando o discipulado, enviando. Mateus 4, 18 e 19 diz assim: caminhando junto ao mar da Galileia, olha só, Jesus ele viu dois irmãos, Simão chamado Pedro e André, que lançavam as redes ao mar, porque eram pescadores. Jesus viu, diga: Jesus viu. Jesus viu. Jesus ele vai dar a você olhos para que você veja pessoas, e você já enxergue nelas o potencial de ser um discípulo. Eles estavam aqui trabalhando, eles eram pescadores, e Jesus passa ali junto ao mar da Galileia, e Jesus os observa, Jesus os vê, e Deus vai nos dar olhos para vermos, enxergarmos, e é chamar a existência as coisas que não são como se já fossem. Ele já é. Você já o vê como um líder, você já o vê como um discipulador. Olha só, e diz mais: e disse-lhes Jesus: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. O que Jesus faz? Primeiro, Jesus vê e Jesus chama. Nós estamos nesta manhã, numa manhã de discipulado, e nós estamos aprendendo com Jesus. Jesus ele observava, ele atentava, ele via, e não apenas via, ele chamava. Pastores, líderes, é o mesmo ensinamento para nós. O que Jesus fez, nós devemos fazer. Você vê, você observa e você chama. E o que Jesus diz a eles? Vinde a mim, e eu vos farei pescadores de homens. Jesus chama para que eles viessem a Ele, e Jesus diz: eu vou fazer de vocês pescadores de homens. Ouse chamar. Diga para o seu irmão: ouse chamar. A unção para trazer despertamento, envisionar, empoderar e enviar, já está sobre você. Amém? A unção para envisionar pessoas, a unção para empoderar pessoas e para enviar pessoas, já está sobre a minha vida e já está sobre a sua vida. Você foi separado e chamado, você foi envisionado, você foi empoderado. Queridos, ninguém começa grande. Interessante quando você estabelece alguém no ministério. Eu vejo como um pássaro que está começando a aprender a voar. Ele levanta um pouquinho e ele vai para o chão, né? E aí ele fica. Esses dias eu acordei, era noite, não tinha dormido ainda. Antes de dormir, eu saí no quintal, tinha uma rolinhazinha assim.
Falei, o gato vai comer, porque o que não falta lá naquele condomínio é gato. Eu peguei a rolinhazinha, guardei lá no banheiro, deixei ela lá. No outro dia eu vim, soltei a rolinhazinha, coloquei lá na árvore. Quando eu vi a rolinhazinha, estava no chão novamente. Amanheceu o dia, coloquei lá. Quando eu vi, ela estava no chão novamente. Eu fui, peguei novamente, coloquei lá. Eu falei, agora é com você e com Jesus, que eu não vou ficar tendo tempo para ficar cuidando de você o tempo todo. Mas eu creio que ela voou, porque depois eu não vi nenhuma peninha por lá. O Aldo já é mais violento, assim, ou o gato comeu. Mas se o gato tivesse comido, tinha umas peninhas, então, mas não tinha peninha por lá, estou livre da minha alma. Diga, Jesus chamou. Olha só, o que Jesus fez, Ele está ensinando que o processo é o mesmo. Então quem chama? Eu e você, que já fomos estabelecidos. Você é líder. Estava conversando com o Dr. José Carlos, e ele, essa semana eu fiz uma visita para ele. Ele falou, vou falar com uma pessoa, vou tocar ele, para empurrar ele, para ele liderar numa célula. E ele foi, conversou com a pessoa, e ele agora falou, apóstolo, ele está resistente, mas eu plantei a sementinha dentro dele. Isso não é lindo? Vamos dar um aplauso ao Senhor? Eu plantei a sementinha dentro dele. Ele vai ficar pensando, meu irmão, e ele já está orando, vai ficar pensando 24 horas por dia. Isso vai ser a nossa vingança, doutor Zé Carlos. Cadê o doutor Zé Carlos? Está aí? Doutor, eu estou em aliança com você, viu? Não tem como, ele vai ficar pensando nisso. E você ainda vai se alegrar e ver, poxa, o cara assumiu o mandato dele. Já tem 20 anos de caminhada, Herculano. 20 anos. Mas Jesus vai pegar ele agora. Dê um aplauso ao Senhor. A esposa dele é muito frutífera. É um casal lindo, ele é muito abençoado. É um homem de Deus, mas muito ocupado. Olha só, vamos para frente um pouquinho. Mateus 28. Aqui Jesus vai enviar. Diz assim, portanto, 28:19. Portanto, ide, fazei discípulos de todos os povos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E Marcos 16, que é o final do versículo 15, ele diz, ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Olha só, Jesus então chama, vinde a mim, e depois Jesus vai encerrar o ciclo de discipulado de 3 anos e meio, dizendo, portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, portanto, ide e pregai o Evangelho a toda criatura. Por 3 anos e meio, Jesus ministrou intensamente aos discípulos, intensamente. Outro dia o Clodoilson foi chamado para fazer um curso. Clodoilson está aí? Está lá, na retaguarda. Ele senta lá, porque ele pediu para sentar lá, porque lá é mais confortável. Falou, apóstolo, aqui é mais confortável, deixa eu sentar aqui. E ele fica escondidinho lá, só para a gente perguntar. O Clodoilson está aí porque ele quer aparecer, sabe? Então... tem que falar o nome dele. Mas estou brincando, viu? Interessante o que o pastor Enivaldo falou, é uma realidade. Eu disse assim, quando eu viajo, tem 2 pessoas que ficam comigo no mesmo quarto, que é o Aldo ou o Clodoilson. Olha que nesses últimos 15 anos, eu e o pastor Evaldo, nós nos vimos praticamente todos os dias. Todos os dias. E durante a semana, geralmente a gente almoça juntos, pelo menos 3 ou 4 vezes por semana. Mas ele nunca dormiu no mesmo quarto que eu dormi. Fala, ué, como assim? Porque eu aí já entro no quarto. Não é, Marcelo? Então, mas o Clodoilson, a gente tem algo assim, um pouco diferenciado mesmo. Também são 25 anos de jornada, de fidelidade, de honra. E ele fala assim, o fiel escudeiro, que Deus guarde o coração dele, para sempre, até a volta do Messias, ou até que a morte nos separe. Falar em morte, morreu o Bebiano. Precisa aplaudir porque morreu o cara, não? O ex-ministro, o primeiro a ser demitido, morreu hoje. Mas não foi do coronavírus não, foi do infarto.
Que Deus o tenha, estou brincando. Não, a gente tem que orar pelas pessoas, não pode... Nosso propósito é que sejam alcançados, mas depois da morte não tem como alcançar, a gente tem que alcançar antes. Amém? Diga alcançar antes. Olha só, por 3 anos e meio, o que Jesus fez? Ele foi envisionando a equipe. Ele vai envisionar, é plantar uma visão, estabelecer um propósito, ensinando. E Jesus não ensinava apenas com palavras, Jesus ensinava com atitude. Observe comigo Mateus capítulo 5, versículo 1. Olha aí esse texto, diz assim: vendo Jesus as multidões, subiu a um monte e assentou-se. Agora, lê a última parte para mim. Aproximou-se deles os seus discípulos. Jesus, pois, vendo as multidões, subiu ao monte, e tendo-se assentado, aproximaram-se os seus discípulos. Os discípulos se aproximaram de quem? Os discípulos se aproximaram do mestre. Quantos discípulos nós temos aqui? Quantos discípulos? Se aproxime um pouco mais do seu discipulador. Você quer ser envisionado? Olha só, nós temos a geração apostólica. Depois eu vou falar um pouquinho mais a respeito da geração apostólica. A unção que está sobre a minha vida está sobre a vida deles. E a unção que está sobre a vida deles é derramada sobre a vida de todos da igreja. Amém? Mas aqui, no contexto da multidão, os discípulos de Jesus, eles se aproximavam um pouco mais. Eles se achegavam um pouco mais. Cabe ao discípulo se aproximar um pouco mais. E aqueles que se aproximarem um pouco mais, receberão um pouco mais. Quanto mais próximo, quanto mais perto, quanto mais colado, mais você recebe. Você não foi chamado para ficar na periferia. Amém? Lógico, nós temos lá na galeria, aqui está tudo aproximado, tá bom? Beleza em cima? É um espaço pequeno, mas alguns se aproximavam, se achegavam, e no discipulado, isso é muito importante, você se aproximar um pouco mais. Agora o versículo, Mateus 7, 29, diz assim, Mateus 7, 29, diz assim: ele as ensinava como quem tem o quê? Autoridade, e não como os escribas. Eu quero que você destaque aí na sua Bíblia esta expressão: ensinava como quem tem autoridade. Jesus liderava pelo exemplo. Jesus liderava pelo exemplo. David Young Cho, ele diz assim: você não tem como levar alguém aonde você não foi. Você não tem como levar alguém aonde você não foi. Você não tem como levar alguém a fazer alguma coisa que você não está disposto a fazer. Entende? Se você não está disposto a fazer célula, a multiplicar, não tem como você envisionar os discípulos, e você também não tem autoridade. Jesus tinha autoridade, ele ensinava como quem tem autoridade, porque ele não apenas falava, mas ele fazia. Quem apenas fala não tem autoridade aquele que faz. Amém? Jesus, ele ensinava como quem tem autoridade. Por que ele ensinava como quem tem autoridade? Porque Jesus não apenas falava, não era blá blá blá. Doug Mills diz assim: salada de palavras. Ele fala assim: saladas de palavras, não tem sentido, sem nexo. Jesus, ele ensinava como quem tem autoridade, porque ele fazia, não apenas falava. E nós estamos formando identidade, e Deus quer nos levar a uma conquista extraordinária, sobre-humana e sobre modo excelente. A proposta é para transbordarmos para a direita e para a esquerda, mas para isso é preciso o quê? Fincar bem as estacas. Amém? E aí fala do que? De fundamentos. Jesus, ele ensinava como quem tem autoridade, ele ensinava pelo exemplo.
Se você não quer viver algo, não tem como você falar daquilo que você não quer viver. Eu entendo e compreendo que Deus está se movendo em nosso meio. Vai ser derramado sobre nós uma unção assim, de compaixão, e coisas extraordinárias vão acontecer. Nós amando a Deus sobre todas as coisas, e amando as pessoas como nós amamos a nós mesmos. Ao mover, eu vinha orando, queridos, já há um tempo, e eu conversei com algumas pessoas a respeito de alcançarmos esses refugiados. Eu vinha orando, eu falava com um, falava com outro, e falava com um, falava com outro, impressionante. Tinha pessoas que tinham acesso a onde eles moravam, que moravam em comunidades, e eu falei com pessoas que tinham acesso, mas as coisas não estavam acontecendo. E aí eu fui orando, falei: Deus, eu quero ter acesso a esse povo. E agora o acesso e a conexão já foi estabelecida. Ontem nós tínhamos 6 ou 7 haitianos no nosso congresso. Você pode dar um aplauso ao Senhor? Olha que extraordinário. Então, aquilo que você não alcança, muitas vezes falando, entra nas regiões celestiais através da oração, e os corações vão se mover, vão se inclinar, porque o coração do rei está nas mãos do Senhor, e ele inclina para onde ele quer. Amém? Olha só, os corações serão inclinados para viver a visão que Deus tem colocado no seu coração. Os corações serão moldados para viver aquilo que Deus tem colocado no seu coração como líder. Queridos, eu fico imaginando Jesus. Ele nasceu num lugar onde a cultura, eles estavam formatados naquela cultura. É como se Jesus hoje nascesse em Meca, o berço do Islã, e entrasse para implantar um outro modelo. A terra era seca, ele não tinha parecer, não tinha formosura, ele era parecido com um de vocês, assim, com alguns de vocês. Não tinha beleza nem formosura. Talvez você está aí, o diabo dizendo: ei, você não tem beleza alguma, formosura alguma, você não tem como chegar a lugar nenhum. Quer dizer, isso é mentira do diabo, não está nisso. Olha só, mas você não fez um mestrado, um doutorado, um pós-doctor, você não tem como. E Pedro fez o quê? Lógico, nós precisamos estudar, nos capacitar, e eu não estou pregando a cultura né? Não, vamos ser ampliados, mas não está nisso, absolutamente, não está nisso. Está em cumprir aquilo que Jesus ordenou que a gente cumpra. Amar as pessoas, pregar o Evangelho, porque a Bíblia diz: como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Então Jesus, ele vai envisionar, ele vai empoderar e ele vai enviar. E você foi separado por Deus, envisionado pelo Espírito Santo, capacitado, empoderado, e agora você vai chamar, você vai envisionar, você vai empoderar e você vai enviar, meu irmão. Envia. Vai encostando assim, vai desmanchando o ninho, de repente põe para voar. E você vai ser surpreendido. É interessante, eu estou acreditando. Nós vamos empurrando alguns assim, vai. E a pessoa sai meio torta assim e tal, mas vai. Quando nós percebemos, os relatórios vão começar a chegar. Amém? O pastor Messias está aí? Olha lá, o pastor Messias. Quem que é de Araraquara aí? Fica em pé vocês de Araraquara. Olha, esse povo já é de Araraquara. Nós já estamos com 2 células em Araraquara. São Paulo, presta atenção, São Paulo. Nós vamos entrar lá naquele território. Já entramos lá, hein? Então fiquem espertos vocês. Araraquara, temos 2 células, batizamos 5 pessoas lá. E agora de tempo em tempo estamos enviando um líder, e 2 vezes ao ano o pastor Messias vai lá nesse ano ainda, vai mais 2 vezes, ou 3 vezes, e quando chegar no final do ano, a gente vai ver como está, e a gente vai avançar ainda um pouco mais. Amém? E é assim que vai acontecer, a gente vai empurrando. O pastor Messias, pode sentar, filhos, obrigado. O pastor Messias e a pastora Cida, quando Deus falou comigo nesta proposta de expansão, lá atrás, da visão apostólica, e Deus falou comigo, os primeiros que seriam enviados, e Deus mostrou para mim o pastor Messias. E eu me lembro que quando terminou um culto, o Messias veio aqui na minha direção e disse: apóstolo,
pode me enviar para onde o Senhor quiser me enviar, eu estou pronto. E Deus já havia falado comigo. O pastor Messias nunca tinha pregado neste altar, e hoje nós estamos com uma igreja lá no Aero-Rancho, é o nosso campus. Tem cultos, nós temos no domingo 2 cultos, e culto agora com a juventude, temos mais de 300 pessoas, indo para 400 pessoas congregando lá. Você pode dar um aplauso ao Senhor? E de lá já está nascendo em Araraquara, porque discípulos de lá foram para Araraquara, e para onde for um discípulo agora a gente não manda para uma outra igreja, a gente abre uma igreja. Pode dar um aplauso a ele? A visão que Deus tem nos dado é a visão apostólica. E o que é a visão apostólica? É enviar pessoas para pregar o Evangelho e para fazer discípulos de todas as nações. Diga, nós somos apostólicos. Quer dizer, eu creio que as células é o melhor campo de treinamento. É interessante. Eu ainda nasci no berço onde a nossa cultura era enviar pessoas para o seminário. E eu me lembro que nós enviamos, do nosso contexto, um jovem para fazer um seminário no Vale da Bênção. Ele ficou lá 4 anos. Nós investimos na vida dele por 4 anos. E ele, discípulos nossos, nós o enviamos. Ele ficou 4 anos. Ele perdeu completamente a nossa essência. Quando ele voltou para Campo Grande, ele já não tinha mais o nosso DNA. Ele não conseguiu permanecer conosco. Um outro DNA, ele não conseguia mais caminhar. E hoje ele não está nem mais desenvolvendo o ministério, está trabalhando no secular. Então hoje nós envisionamos, nós capacitamos, nós empoderamos e nós enviamos. Amém? Nós temos o nosso centro de treinamento, de formação, e o nosso campo de treinamento são as nossas células. O campo de treinamento são as nossas células. Você já viu aqueles soldados que vão sendo treinados, principalmente do BOPE? É daquele jeito que a gente treina. Pá, assim. Os caras, impressionante, eles colam um negocinho, vai batendo assim, né? Fica marcado. Os nossos líderes estão marcados. Amém? Está impresso neles o nosso DNA, a nossa linguagem, a nossa cultura. Nós não temos 2 visões, estamos focados no propósito: pregar o Evangelho a toda criatura e fazer discípulos de todas as nações. Olha que extraordinário, vamos para frente um pouquinho. Líderes mais eficientes lideram na linha de frente, não na retaguarda. Líderes mais eficientes, eles lideram na linha de frente e não na retaguarda. Você vai sempre à frente, sempre à frente. Meu irmão, se você parar, tudo para. Se você andar, se mover, tudo se move. Interessante, quando o sumo sacerdote, ele entrava no Santo dos Santos, ele tinha nas orlas das vestes campainhas. E tinha uma corda amarrada e ele entrava. E quando ele se movia, as campainhas tocavam, emitiam um som. E as pessoas de fora ouviam. Se as campainhas não tocassem, era porque ele havia morrido. Preste atenção. Quando você se move, o Espírito se move com você. Um som é emitido. Pessoas são curadas, pessoas são libertas, pessoas são transformadas. Mas se você para, é porque você morreu. Tem que tocar a campainha. Diga para o teu irmão, tem que tocar a campainha. Amém? Fala de um mover, você está sempre se movendo, você não para. Eu não estou falando de um ativismo louco, meu irmão, preste atenção. Eu tenho ensinado aos nossos líderes para que eles tiram férias. Os nossos pastores, eles tiram férias, eles têm tempo de descanso. Nós não queremos líderes na igreja neuróticos. Toda semana eu falo para que eles tenham tempo de descanso, eles façam o que eles queiram fazer. Se quiser ficar em casa, fica em casa. Se quiser ir para o shopping, vai para o shopping. Se você for no cinema e encontrar um irmãozinho, o que eu estava fazendo no cinema? Vá para o cinema. Faz o que você queira fazer. Amém? Ué, tem que descansar. Diga, tem que descansar. Se você não descansa, você está pecando, porque é um mandamento. Tem que descansar, tem que ter o Shabat. Então nós trabalhamos para que os nossos discípulos, eles sejam intensos na chamada, mas eles também parem para descansar. E ninguém tem nada a ver com isso. Amém?
Se você quiser ir pescar, vai pescar. Você faz o que você quiser fazer. Ninguém tem nada a ver com isso. Amém? Está com os amigos. Faz o que você quiser fazer. Agora, olha que extraordinário vai acontecer. Olha para onde Jesus vai. Quer aprender com Jesus? Quantos querem aprender com Jesus? Mateus capítulo 9, versículo 9. Que ele nasceu no seio da igreja. Olha, é algo terrível. Que é a cultura do isolamento. A cultura do isolamento. Construíram os mosteiros, os conventos, e pessoas se isolaram. Você vai em alguns lugares do mundo, você vai ver incrustado nas rochas, nos montes, mosteiros, lugares onde pessoas buscavam se refugiar, e dali não saíam, para não ter a contaminação do mundo. Mas nós fomos chamados para sermos luz e sal da terra. Não se coloca uma lâmpada debaixo, mas no velador, para que possa resplandecer a vossa luz diante dos homens. Não se pode esconder uma cidade que foi edificada sobre um monte. Vai brilhar, meu irmão. Todos vão ver a glória de Deus na sua vida. E luz resplandece e brilha nas trevas. Aqui está tudo claro. Se você acender mais uma luz, dificilmente vai fazer diferença. São centenas de luzes aqui acesas. Acender mais uma não vai fazer diferença. Mas agora, se nós apagássemos todas as luzes e ficássemos apenas com uma, esta uma fazia diferença. Então você vai fazer a diferença em meio às trevas. Você vai fazer a diferença em meio às trevas. Lá no condomínio, como chama aquele grupo lá? É bola? Rapaz, estou pensando em fazer parte daquele grupo do Dr. Mercury. Alguém disse para mim, apóstolo, lá não dá não, lá é muito pesado. Eu estou pensando em infiltrar no meio deles assim. Você vai ser a ponte, meu cara. Mas como assim, apóstolo? Leia comigo aqui Mateus, capítulo 9. Olha o que diz aqui. Partindo Jesus dali, viu um homem chamado o quê? Mateus, sentado na coletoria, e disse-lhe, aonde Mateus estava? Na coletoria. Ele era uma abominação para os judeus. Os religiosos abominavam um cobrador de impostos, os judeus em si. E Jesus passa pela coletoria. Jesus não disse, esse não, esse sim, esse sim, esse não, esse não. Jesus falou, vem comigo. Ele chama a abominação para ir com ele. Ele chama um dos maiores pecadores da concepção dos judeus para ir com ele. E o que Mateus fez? Seguiu Jesus. Versículo 10. E sucedeu que, estando ele em casa, à mesa, muitos publicanos e pecadores vieram e tomaram lugar com Jesus e seus discípulos. Olha isso, muitos publicanos e cobradores de impostos vieram e se assentaram à mesa com Jesus e com seus discípulos. Isso não é lugar para crente estar. Nós fazemos o nosso gueto e queremos alcançar as pessoas. Não tem como alcançar pessoas. Você só pesca se você for ao rio pescar. Você fala assim, eu estou querendo pescar. Prepara, vai lá na frente da sua casa, fica lá com a varinha assim. Pirou, o cara fala, o que está fazendo? Estou pescando. Pescando o quê? Tem rio. Então você vai aonde os peixes estão. Você vai aonde os pecadores estão. Meu irmão, eu estou pensando seriamente, ore por mim. Acho que eu pirei o cabeção. A gente construiu uma escola de samba. Ô Cachopa, eu estou orando, cara. Não tem pelo amor de Deus. O espírito fariseu já está entrando em você, cara. Nós vamos ganhar esse povo. Imagina uma escola de samba, meu irmão, com a música poderosa. O pessoal vai falar, ei, que é isso? É a glória de Deus. Nós vamos chocar Campo Grande. Vai ser, meu irmão, todo mundo vai falar da gente. A televisão vai vir entrevistar a gente. Os jornais vão vir entrevistar. Aí os crentes vão falar, tem demônio. Os crentes vão dizer assim, tem demônio. Aí, ó, tá aí, ó.
Já tem testemunho aí. Ó. É interessante, o Gustavo está por aqui, não está, né? Eu vou perguntando o nome assim, para expor, sabe? Eu estou vendo todo mundo que está, quem não está. Estou brincando. Carioca, meu irmão da gente, falou: apóstolo, isso é de Deus. Ele falou: é de Deus. Assim, é de Deus. Então vamos orar, ora por mim. Paulo se fez fraco para ganhar os fracos, fez tudo que dava para ganhar. Nós vamos ganhar. Jesus, ele foi aonde? Comer. E nós, não, nesta casa eu não entro. Aqui não entro. Eu estou lendo um livro, ganhei do pastor Evaldo. Ele, muito jovem, foi para uma missão nas Filipinas. Ele foi como assim, entrou de gato no navio. E ele foi para essa missão com um grupo, e no final das contas deixaram ele no país para estabelecer uma igreja. Começaram do zero. Hoje, quando ele escreveu o livro, ele estava com 52 mil pessoas. E nas Filipinas, a cultura do tabaco é muito forte, porque ainda existe a propaganda, como existia no Brasil. Eu levar vantagem em tudo, aquelas cenas do Texas, os cowboys, e essas coisas todas. Então, essa cultura é muito forte. E eles, muito jovens, eles queriam alcançar as pessoas. Então, eles começaram a convidar os vizinhos. Eles tinham uma casa novinha, ninguém nunca tinha usado. Colocaram cortinas, americanos colocaram cortinas, sofá, coisa mais linda a casa. E eles começaram a convidar os vizinhos para estarem com eles, para vir comer, aproximando esses vizinhos. E aí, quando ele percebeu as pessoas dentro da casa dele fumando, e ele falou: a gente já não vai colocar cinzeiro aqui, para que eles não fumem, eles vão perceber, não vai fumar. Mas eles fumavam, e as cinzas ficavam tanto assim, vai fumando, nunca fumei, mas a cinza assim, não batia assim, assim, mas a cinza estava assim, eles faziam assim, colocavam a cinza na mão, e ele ficou constrangido. Aí ele falou: mas eu não vou falar para minha esposa, ir na conveniência ali no mercado, e comprar cinzeiro para esse povo. E um dia a esposa dele foi no mercado, na conveniência. Quando ela voltou para casa, voltou com cinzeiro. Ele falou: uau, extraordinário. E ela comprou cinzeiro, esparramou na casa cinzeiro. Daí os vizinhos depois vieram, e depois de algum tempo, na verdade, eles não falaram nada, eles colocaram cinzeiro. Daí, daqui a um tempo, ninguém fumava mais na casa deles. Não precisou falar nada, absolutamente nada. Tem algumas coisas difíceis para a gente engolir, não tem? Tem, meu irmão, não é fácil não. Mas a gente vai ter que aprender a transicionar a nossa mente para alcançar esse povo. Vamos ter que transicionar a mente para alcançar esse povo. Jesus, ele foi comer. Mas presta atenção, Jesus, ele saiu de lá embriagado? Não. Jesus, ele teve encontros com prostitutas? E ele se prostituiu? Absolutamente. Jesus conviveu com pecadores? E ele pecou? Não. Então você pode conviver. E você vai, depois eles vão absorver a cultura, mas você vai conviver com esse tipo de gente para alcançar esse tipo de gente. Olha só, quem era o pastor Evaldo? Meu irmão, você olha o capitão assim, você não imagina quem ele era. O pastor Enivaldo falando aqui, ninguém imagina o que ele era. E não precisa nem imaginar também. Pastor Evaldo, meu irmão, eu tinha jurado uma pessoa de morte, vou matar o cara. Capitão. Foi na casa da pessoa para matar a pessoa. E eu não sabia disso. Mas eu convidei para ir aonde? Para a igreja? Não, convidei para ir à minha casa. Eu trouxe ele para dentro da minha casa. Ele e a família. Fiz um jantar para ele. E até hoje ele tem escrito que ele é muito metódico. Ele tem escrito assim, que tinha na escrivania do banco, assim, eu nem sei, como chama aquele negócio lá, Evaldo, escrever? Uma redoma. Ele escreveu lá assim, espeto, né? Escreveu assim, espeto. Ir no Edmilson, espeto. Para espetar ele. Fazer um churrasquinho para ele. Meu irmão, no domingo ele já estava na igreja. Naquele domingo ele aceitou Jesus. E ele era gerente do banco há mais de 25 anos. Hoje ele é o superintendente de todos os tesouros da rainha de Sabá.
Ah, ai, ai. Olha só, meu irmão, é assim que se ganha. Diga, é assim que se ganha. Por relacionamento. Não tem como ganhar pessoas, meu irmão. Para de ser chato. Você vai na casa da pessoa, a pessoa está com o som lá, fala, siga esse tipo de som que eu não gosto de ouvir esse som. Meu irmão, a pessoa fala, tchau. Você entrou na casa da pessoa cheia de imagem, falou, tudo do demônio, estou vendo demônio. A pessoa fala o quê? Para fora da minha casa. Paulo diz assim, ó, pois na mesa, meu irmão, ora, consagra e come. Amém? Fala mais, apóstolo, fala mais. Meu irmão, tem que ser assim. Nós nos fechamos num grupinho e queremos alcançar o mundo. Como alcançar o mundo se não entrar no mundo? Como alcançar pessoas se não entrarmos na vida das pessoas? Eles olham para a gente e falam, aquele povo é esquisito. Parece aqueles quakers dos Estados Unidos se isolaram. Os irmãos Belonitas, né? Aquele suspensório assim. Nós somos gente. Ontem o pastor Milton Benedes falou assim, qual é o padrão da casa? Eterno, é paletó, é gravata, é blazer. Eu falei, cara, vem à vontade. Olha lá o jeitão que ele está chegando, ó. Coisa mais linda do mundo. Ele falou, pode ir de calça jeans? Eu falei, pode. Eu pensei que ele tinha uns 38 anos, 40 anos. Olha, senta ali, Milton. Glória a Deus. Não está nisso, não é verdade? Lógico que a gente tem que ter uma postura assim e tal. O máximo da camisa que eu consigo usar é assim, né? Estou emagrecendo, fazendo. Fica olhando por quê, Letícia? Está torcendo, está orando por mim, né? Está na paz. Estou indo. Chama a existência as coisas que não são como se já fosse. A Nádia falou, vamos fazer pilates. Leva a apóstola lá. Já estou quase indo. Tem que assistir. Não desista de mim. Não desista do pecador ou do pescador. Não desista. Você vai entrar na casa do Mateus. Amém? Vem cá. Como você vai ganhar aquele seu cunhado que é xarope? Meu irmão, dá um presente para ele. Traz ele para casa. Amém? Traz a família. Traz a família para perto. Vocês dizem, não, agora eu estou no outro nível. Eu não me relaciono mais com esse tipo de gente. Nós vamos nos relacionar. E nós não vamos nos contaminar. Mas nós vamos tocar neles. Eles receberão da unção que está sobre as nossas vidas. Jesus entrou na casa de Mateus. Quebrou um paradigma. Diga, é para lá que eu vou. Olha só. Olha o que Jesus vai dizer aqui. E sucedeu, versículo 11. Ora, vendo isto, os fariseus perguntavam aos discípulos. Olha os fariseus. Por que come o vosso mestre com os publicanos e pecadores? Mas Jesus, ouvindo, disse, os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Ide, porém, e aprendei o que significa misericórdia quero, e não sacrifícios. Pois não vim chamar os justos, e sim os pecadores ao arrependimento. Queridos, a visão que temos muitas vezes nos limita. Pedro, ele estava focado nos judeus, e ele foi doutrinado, ensinado, e ele tinha a cultura judaica dentro dele, e mesmo seguindo a Jesus, sendo cheio do Espírito Santo, orando em outras línguas, curando enfermos, expulsando demônios, somente no capítulo 10 de Atos, ele vai entender, compreender que gentil tinha direito à salvação. E é interessante porque em alguns casos, Jesus envia anjo para falar, e basta, a pessoa acredita. Outros casos, Jesus levanta pessoas para falar. Nesse caso aqui, para quebrar essa estrutura que estava na mente de Pedro, em relação aos gentios, o próprio Deus fala com ele. Ele ouviu a voz de Deus. E meu irmão, ele retruca a voz de Deus e fala, não é possível, eu nunca coloquei na minha boca coisa comum e imunda, eu não estou disposto a isso. E Jesus dizia, não diga o que eu santifiquei é imundo. E Deus vai ministrando a ele.
por 3 vezes. Aí ele vai para onde? Para a casa de Cornélio, no capítulo 10 de Atos. E ele chega ali, meu irmão, todo embaraçado ainda, com conflitos, para entrar na casa de um gentil. Não tenha medo, entre na casa. Amém? Coma com eles. Ame-os. Ame-os. E ali os seus olhos depois vão ser abertos. Quem estava na casa de Cornélio? Os seus familiares e os amigos mais íntimos. As melhores pessoas para você alcançar são seus familiares e os amigos mais íntimos. Mas você precisa amá-los, não discriminá-los, não condená-los, não rejeitá-los, não discriminá-los. Seu pecador miserável, vocês vão fritar no fogo do inferno. O cara fala aí, para trás de mim, vai de retro. Ame as pessoas. Diga para o seu irmão, ame as pessoas. Amar quem? Os pecadores. Nós fomos chamados para amarmos os pecadores. Jesus, ele não apenas dizia, mas ele fazia. Se você apenas diz e não faz, você fala sem autoridade. Tem que fazer. Diga, tem que fazer. Pregar o evangelho e fazer discípulos é uma chamada divina. Observe comigo Mateus capítulo 9. Mateus capítulo 9. Já vamos indo para encerramento, tá? Eu falo 3 vezes isso. Não, já falei porque a Rebeca já está dando sinal para o pessoal entrar. Estou brincando. Não, estou brincando, filho. Mateus 9, 35, 38 diz assim: e percorria Jesus todas as cidades e povoados. Olha só, e percorria, isso fala do quê? De ação, ele fazendo. E percorria, Jesus, ele fazia, ele ia. E ele fazia o quê? Ensinava nas sinagogas, ele pregava o evangelho do reino, e ele curava toda sorte de doenças e enfermidades. Então Jesus não apenas falava, em primeiro lugar ele fazia, ele era o modelo, ele era o exemplo, por isso que ele tinha autoridade para ensinar e para falar, e ele falava e ele ensinava com autoridade. Versículo 36 diz: vendo ele as multidões, tinha o quê? Grande compaixão. Diga compaixão. Diga compaixão. É sofrer, o que é compaixão? É sofrer junto com alguém. Sair da superficialidade, sair do mecânico. As pessoas percebem a superficialidade que você faz por um desencargo de consciência, que você faz simplesmente porque você é mandado. Quando você se move em compaixão, você toca o coração das pessoas. Sentir a dor do outro, sentir a necessidade do outro, a miséria do outro, isso é ter compaixão. Jesus ele ensinava fazendo, e Jesus se movia em compaixão. A minha oração é que nós sejamos tomados por compaixão, e olhe, atentando para a necessidade, a miséria que está assolando as nações, corações e mentes que estão como que vazios, distantes de Deus, separados de Deus, cativos e aprisionados. Deus vai derramar sobre nós compaixão em abundância, e nós nos moveremos em compaixão para alcançarmos os perdidos. Vamos para frente um pouquinho. Jesus ele instruía, o versículo 37, diz o texto, então se dirigiu a quem? A quem? Aos discípulos. Diga, discípulos. Preste atenção, pastores e líderes. Fale diretamente aos discípulos. Você vai formar a identidade neles. Jesus, ele falava à multidão, mas Jesus, ele se dirigia aos discípulos, ele falava muitas vezes diretamente, olho no olho. É muito importante para se formar identidade. Jesus trazia para perto de si, eles vinham para perto de Jesus, e Jesus falava diretamente com eles. Ora Jesus falava à multidão, ora Jesus falava aos 12, ora Jesus falava a 3, os mais próximos dele, e de vez em quando, mais folgadinho, vinha-se, reclinava no colo de Jesus.
Ó, mas ele falava diretamente. Queridos, nós estamos fazendo discípulos, é muito importante falarmos diretamente com os nossos discípulos. Nós trabalhamos pelas gerações. Então, a geração apostólica, a primeira geração é a geração apostólica, os que estão diretamente ligados a nós. E aí eles recebem de nós falamos diretamente a eles, e o que nós transmitimos a eles, eles transmitem às outras gerações e às outras gerações, e toda a igreja é alcançada pela mesma palavra, pela mesma revelação e pela mesma unção. Paulo diz a Timóteo: Timóteo, olha o que você está recebendo de mim, confia a homens fiéis para que possam ensinar a outros. Fale diretamente, olho no olho. Grupo menor é melhor. Diga, grupo menor é melhor. É melhor. É importante falarmos às multidões, lógico que é importante, mas é um tipo de discipulado. Mas o mais eficiente é você trazer um grupo menor para próximo de si e falar diretamente a eles. Jesus, ele ensinava, Jesus, ele instruía, e Jesus trazia os discípulos para perto de si. Traga os discípulos para perto de você. Segundo lugar, ele aqui está envisionando. Segundo lugar, empoderar a equipe. Marcos capítulo 3, versículos 13 a 14, diz assim: Jesus subiu a um monte, chamou os que ele quis e vieram a ele. Olha só, Jesus subiu a um monte e chamou o que ele quis e vieram a eles. E vieram a ele. Versículo 14: nomeou 12. Então designou, chamou 12 para que estivessem com ele e os mandassem pregar. Preste atenção. É muito importante nós, como pastores, líderes de ministérios, termos uma geração próxima a nós, e que ela seja reconhecida pela igreja, empoderada diante da igreja, para formar neles a identidade, para que toda a igreja seja alcançada pelo ensinamento que vem do altar para ele e passe para toda a igreja. Temos que trabalhar assim. Quando você olha para um exército, a hierarquia de um exército, tudo foi estabelecido. No mundo espiritual é a mesma coisa, principados, potestades, e tudo tem dominadores. Tudo funciona assim, há uma cadeia de autoridade. O governo do estado tem 9 secretários de estado, 9, né, Herculano? São 9 secretarias, 9. Ele se dirige aos 9, imagina, ter que falar com todo mundo, os 9, aí vão falando cada um na sua área, para governar o estado. No Brasil são quantos ministérios? 22, 23? 22 ou 23 ministros que respondem pela nação. O presidente fala diretamente com eles. Quem está diretamente ligado a você? Tudo funciona assim. Numa empresa é assim. Tem a liderança e depois tem os diretores, e aí as funções são designadas e estabelecidas. É muito importante ter clareza e você estabelecer, empoderar pessoas, trazer para perto de si, dizendo: olha, você faz parte da minha geração. Você é o líder que está na frente do povo. Isso é muito importante. Em cada área da igreja, lá do berçário, tem que empoderar quem vai trabalhar lá no berçário. Tem que empoderar diante da igreja quem trabalha com as crianças, adolescentes, jovens. Em todas as áreas da igreja tem que ter o empoderamento. Em todas as áreas, pessoas que exercem comando. E essas pessoas vão estar mais próximas, para serem treinadas, aperfeiçoadas, modeladas, empoderadas, para que elas possam ser enviadas e elas cumpram a missão: pregar o evangelho e fazer discípulos de todas as nações. Olha que tremendo. Mateus capítulo 10, versículo 1. Chamando assim os seus 12 discípulos, deu-lhes poder, aqui fala do empoderamento, sobre os espíritos imundos, para os expulsarem e para curarem toda sorte de doenças e enfermidades, chamando a si. Diga comigo, chamando a si. Meu irmão, você tem que chamar, é você que chama pessoas e separa pessoas, envisiona pessoas, empodera pessoas e envia pessoas. Como pregarão se não forem enviados? Tem que enviar. Acredita. Envia. Empodera e envia.
Chamando a si os seus 12 discípulos, deu-lhes autoridade sobre os espíritos imundos para expulsarem e para curarem toda sorte de doenças e enfermidades. Todo líder de célula, ele é ungido no altar, diante da igreja. E digo, olha, vocês podem ir, e vocês podem falar no nosso nome. Quando vocês forem a um velório, que eles não têm como estar em todos os velórios, eu não tenho como estar em todos os aniversários, eu não tenho como estar em todos os casamentos, mas quem vai fazer um casamento diz assim, nós estamos aqui no nome dos nossos apóstolos. Você imagina como se sente o noivo e a noiva. Quando vão a um velório, eu estou aqui representando os nossos apóstolos, trazendo um abraço deles e da comunidade global. Somos uma família. Eu os ensino a fazer assim. Eu digo a eles, vocês podem ir no nosso nome, só não comprem nada no nosso nome. E eles são obedientes. Imagina, eu estou aqui no nome do apóstolo. Se alguém chegar para você e falar assim, estou no nome do apóstolo aqui, apóstolo. Porque não fui eu que enviei para pedir nada. Amém? Mas eles estão debaixo de autoridade para ir. E eles falam e eles trazem cura. Como é importante. Mas como isso é formado? O meu discípulo não pensa, não, você que ensina. Jesus que os ensinou. Jesus que disse o que eles deveriam fazer e falar. Então é você, não adianta a gente pensar, arquitetar, não, a gente pensa e acha que a pessoa está pensando igual você, não vai pensar, você precisa falar, precisa ser claro, estabelecer um padrão, amém, queridos? As nossas células, elas são células apostólicas, amém? Células apostólicas, as nossas células são células apostólicas. Não tem célula coraçãozinho de Jesus, células, não, células apostólicas. Imagina se a gente fosse dar um nome para cada célula, 20 mil células, 30 mil células, 30 mil nomes. Então são células apostólicas. Por que são apostólicas? Porque determinamos que sejam apostólicas. Por que a célula ela dura 1 hora? Porque foi ensinado que a célula dura 1 hora. Eu estou falando no nosso contexto. Você não precisa fazer igual o que nós fazemos. Você que é líder de um ministério, você vai ter aí, você está sendo ampliado, mas Deus dá a você o modelo. Não precisa ser Ctrl+C, Ctrl+V. Amém, queridos? Você está entendendo isso? Mas você pode captar a essência. Então Jesus, ele envisionava, ele empoderava e ele enviava. Observe aqui Mateus capítulo 10, o versículo 5. Diz assim, Jesus enviou estes 12 e lhes ordenou, olha só, Jesus enviou e lhes ordenou. Nós estamos abrindo igrejas, estabelecendo igrejas, igrejas estão nascendo. Tem a nossa identidade, tem o nosso DNA. Eu compartilho as mensagens, o pastor Messias, eles recebem a mensagem dele, a pastora Cida, e eles transmitem a mensagem que eles receberam de mim. O pastor Admar é o responsável para transmitir as minhas mensagens a ele. Na segunda-feira, ele já pega minhas mensagens, o meu esboço e o podcast, ele ouve a mensagem, ele lê a mensagem e vai gerar uma essência. Lógico que ele vai ter a linguagem dele, muitas vezes o testemunho dele, mas a linguagem é a mesma. Amém? E de tempo em tempo nós fazemos a transmissão do culto daqui para o campus. E quando nós tivermos 10 campos, 20 campos, nós vamos transmitir de tempo em tempo a mensagem deste altar, para que todos sejam alcançados e vivam a mesma essência. Você pode dar um aplauso a ele? Olha só, Jesus os enviou. Então quem envia é você. Ouse enviar, meu irmão. Mas ele não quer ir. Jejue e ore. Vai jejuar e orar antes. Meu irmão, as coisas começam a funcionar. Não é por força, não é por violência, não. É pelo Espírito. Quando você começa a se mover no Espírito, as coisas começam a se mover junto com você. Você vai perceber que aquele que não queria já está querendo. Eu tenho ouvido testemunho de pessoas dizendo, apóstolo, impressionante, as pessoas vindo e compartilhando, olha, eu quero. Por quê? Nós estamos nos movendo em oração, nós estamos nos movendo em jejum, e o campo está sendo preparado, e a palavra está sendo germinada, e a planta vai crescer, e todos assumirão o seu lugar em Cristo Jesus. Observe isso, Jesus enviou estes 12, e lhes ordenou, e Jesus diz aonde eles deveriam ir, e ele diz, não ireis pelo caminho dos gentios. Por um tempo era assim,
nem entreis em cidades e samaritanos. Jesus veio para os seus o rejeitaram. Depois, todos os que o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Mas Jesus veio com uma missão para alcançar os seus. Então, os discípulos estavam focados nos seus, que eram a nação de Israel. Mas o versículo 6 diz: ide antes as ovelhas perdidas da casa de Israel. E indo, pregai e dizei. Olha só, ele fala o que eles deveriam falar. Nós temos as nossas mensagens de células que estão disponibilizadas todas as semanas, semana após semana. Na segunda-feira, a mensagem já está disponível. E nós transmitimos a mesma mensagem em todas as células. Temos unidade de linguagem e o reino de Deus vai sendo estabelecido. Queridos, nós não somos uma igreja de programas, e aquela igreja que faz eventos todo final de semana, traz um pregador de fora. Absolutamente não. De tempo em tempo nós fazemos. Mas a nossa igreja é uma igreja em célula, uma igreja de discipulado. Eu vi um testemunho aqui, que eu estava lendo neste livro de Stephen. Ele, quando chegou nas Filipinas, e nas Filipinas existem mega igrejas grandes, e ele pequenininho, ele pediu entrevista. Eu quero falar com esses pastores grandes. E ele foi falar então com esses pastores para ver qual era o segredo deles. E ele ouviu muitas coisas, e dentre as coisas que ele ouviu, observe isso. Ele ouviu de um pastor, e o pastor disse a ele: o avivamento levará as pessoas à sua igreja. Preste atenção. O avivamento levará as pessoas à sua igreja, mas é preciso administração para mantê-las. Lá. O avivamento, o mover, traz pessoas, mas se você não administrar bem, você as perde em breve. E aí fica aquele processo: incha e desincha, cresce e decresce. Quantos de nós já não experimentamos isso? Agora ele diz assim: um movimento do Espírito atrairá as pessoas, atente para isso. Mas se você não aprender como administrar, organizar e construir sistemas, o avivamento será de curta duração. Quantos já ouviram falar de Pensacola? Curta duração. Tem que se estruturar. E a igreja precisa ser estruturada. Diga: a igreja precisa ser estruturada. Quantos aqui já ouviram falar em John Wesley? Quem já ouviu falar de John Wesley? E George Whitefield? Olha só, eles eram parceiros, eles começaram juntos no ministério. Wesley e George Whitefield. E hoje é conhecido no mundo o movimento o quê? Wesleyano. E eles se separaram porque o George, ele era um evangelista, ele era carismático, impactante. E o Wesley era metódico. E um era arminiano e outro calvinista. E eles se separaram porque um era arminiano e outro calvinista. Cada um foi para um lado. O tempo passou. E eu li algo tão tremendo de um historiador. E ele descobriu a razão do êxodo de Wesley. E o próprio Whitefield, depois ele enviou uma mensagem a Wesley dizendo assim: olha isso, John, tu estás no lugar certo, meu irmão. Você agiu sabiamente. As almas que foram despertadas sobre o seu ministério se uniram em classes, pequenos grupos, e assim preservaram os frutos do seu trabalho. Isso eu negligenciei. E o meu povo não é mais do que um castelo de areia. Olha isso. Ele reconhece no final. Wesley, ele era metódico. Ele dividia em classes e grupos de 10. E ali ele trabalhava no discipulado intenso. E nasceu o quê? O movimento metodista. E hoje está no mundo todo. Não se dissolveu. E Jorge diz assim: você estava certo. Nós fomos chamados por Deus. Nós fomos envisionados. Nós fomos empoderados e fomos enviados. A nossa chamada é para pregarmos o Evangelho e fazermos discípulos de todas as nações. E reproduzir Cristo em cada um deles. Esse é o nosso desafio. Essa é a nossa chamada.
E é isso que nós vamos viver.